Bom, pessoas, boa noite a todos. Então, hoje, como eu já tinha dito na aula de ontem, hoje a gente vai entrar aqui na parte de classificação de solos. A gente vai ver todos os atributos diagnósticos, como que é o procedimento que a gente tem que fazer para estar classificando um solo. E eu vou estar mostrando para vocês o lugar o lugar de maior ocorrência daquele tipo de solo. A gente pode ver aqui já no slide seguinte aqui, ó. Aqui estão todos os solos classificados no Brasil. A gente tem 13 ordens, 13 classes de solos espalhados aí por todo o Brasil. Aí vocês podem ver aqui, ó, na região sudeste aqui, que é a nossa região, a gente tem predominância aqui, ó, de latossolos e esse mais clarinho aqui, ó, seria aqui puxado aqui para um argissolo. Acredito eu que aquela cor ali é mais ou menos é o argissolo, só que é os argissolo vermelho e amarelo e argissolos vermelhos. Seria mais essa de argissolo esse outro argissolo aqui, ó, seria mais essa predominância aí no nossa região aqui. Aí nós temos algumas outras classes de solo, né? A gente tem uns pouquinhos de neossolo espalhado aqui pro meio, né? Aqui a gente pode ver, e alguns outros aí que são alguns casos específicos aí que não ocorre com tanta frequência. Mas no nosso estado aqui, a predominância no nosso estado são latossolos, argissolos e neossolos. Essas são os principais que a gente encontra aqui no estado de São Paulo, tá? Então, se a gente for aqui, ó, a hierarquia que a gente segue para fazer uma classificação de solo, segundo aqui o CIBICS, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é da Embrapa. Eu já mandei aí para vocês, né, a versão de 2018, né, que é a última edição do livro que saiu. Eu já deixei lá para vocês no grupo, eu coloquei lá. Posso estar colocando também lá no menu do aluno, para quem não tem acesso, quem não está conseguindo aí pela UCS. Deixa eu só permitir um companheiro aqui. Então aqui, ó, a primeira coisa é a ordem, né? Seguindo a hierarquia, é a ordem do solo, que vai ser o que? Você encaixar ele em alguma dessas ordens. Espera aí que alguém pediu para entrar. Né? Você vai encaixar ele aqui, ó, dentro de argissolo, cambissolo, chernossolo, spodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Aqui estão as 13 classes que a gente tem de solo que a gente pode encaixar ele. Ah, professor, mas como é que eu vou encaixar um solo aí? Tem as suas características lá. Cada um deles tem alguma característica que você, na hora que você fazer a classificação, você vai ver aquela característica e vai encaixar ele dentro de uma ordem. Que nem, vai ser um latossolo. Latossolo, ele tem que ter uma porcentagem de areia, uma porcentagem de silt, e a hora que você faz a análise granulométrica do solo, você manda fazer no laboratório, ela faz a análise, aí você vai ter a sua análise e a partir daí você vai conseguir encaixar ele em alguma coisa, que nem um plintossolo. Plintossolo, ele tem como característica oxidação de ferro, que são a presença de plintitas, né? Um solozinho mosqueado lá no solo de oxidação de ferro, então é característico de um plintossolo. Tem lá a quantidade que tem que ter, você vai e encaixa aquele solo aqui no pintossolo. Um chernossolo. Chernossolo é um solo que tem característica alta saturação por bases muito alta e CTC bem alta. Tem lá o valor certinho que tem que ter aquele solo. Então, através da análise química do solo, você vai vir e vai encaixar ele aqui, tá? A subordem que a gente usa de um solo é a coloração desse solo. E a coloração dele, através da caderneta de Mansell lá, você vai pegar e vai classificar a cor do solo. Aí você vai pôr ele na subordem, que vai ser vermelho, vermelho, amarelo ou amarelo. São as três classes aí que a gente tem na subordem.
O grande grupo. Aí o grande grupo é se esse solo é eutrófico, se ele é mesotrófico, mesoálico, distrófico, ácrico, álico, alumínico e alítico. Professor, o que é isso aí? A gente vai ver cada uma dessas características aqui, ó, o que tem que ter no solo para se encaixar em cada uma delas. Solo eutrófico é solo com CTC acima de... Eu não me recordo bem agora, eu lembro que tem que ter V% acima de 65%. Acima de 65% é um solo eutrófico. Tá? O subgrupo. Subgrupo é se o solo é típico, se ele é intermediário ou extraordinário. A gente vai ver como que eu coloco ele aqui dentro. A família é em relação à textura do horizonte A e a série do solo é em função do manejo que está sendo utilizado no solo. Tá? Então, símbolos dos horizontes e das camadas. Quais são os símbolos aí que eu vou colocar? Ontem a gente falou bastante, né, dos símbolos já, como que eu vou nomear cada perfil, né? Mas, começando aqui, ó, horizonte O. O O é o horizonte ou camada superficial de cobertura de constituição orgânica, sobreposto a alguns solos minerais, podendo estar ocasionalmente saturado com água. Tá? Então, o horizonte O, a gente coloca o horizonte O quando a gente tem uma camada superficial, né? O horizonte A nunca seria, né? Seria o primeiro horizonte ali, o A vira o O, né? E é quando tem muita presença de matéria orgânica, que é praticamente o solo é preto. Você olha lá, é preto aquela parte superior do solo, é bem escuro mesmo. E ocasionalmente é associado com presença de muita água, saturado com água, que é geralmente próximo a brejos, que ocasionalmente ocorre. O H, o horizonte ou camada de constituição orgânica superficial ou não, composto de resíduos orgânicos acumulados ou em acumulação, sob condições prolongadas de estagnação de água, salvo se artificialmente drenado. Tá? O horizonte A, ele é um horizonte mineral superficial ou em sequência a horizonte ou camada O ou H, de concentração de matéria orgânica decomposta e perda ou decomposição principalmente de componentes minerais, tá? Que é de ferro, alumínio e argila. Então a gente pode ter o O e depois ter um A também, tá? Ou pode ser o O e já passar para um outro horizonte, para um B ou às vezes até para um C. Ocorre também. O AB ou AE é um horizonte subsuperficial com predomínio de características de horizonte A, em algumas características de horizonte B ou E. Então é aquilo que a gente conversou ontem. É um horizonte transicional, está ali em transição. Ele ainda não mudou totalmente para o B, mas também já perdeu as características do primeiro horizonte, que é o A. Então é um horizonte transicional. O A/B ou A/E ou A/C é um horizonte mesclados. Ele é mesclado com partes de horizonte A e de horizonte B, ou E ou C, aí depende da situação, porém com predomínio do material do A. Professor, qual que é a diferença então desse AB aqui em cima ou desse A/B aqui? Aqui a gente está tendo uma transição, é um material que já está ali bem misturado, está bem difuso, já é mais difícil de você identificar. Quando você tem essa situação aqui, ó, A/B, é um horizonte mesclado, então pode ser que tem um pedaço dele ali que é uma mancha bem diferente, que já faz parte do B, mas está ali no meio do material do A. Então são partes do horizonte B que está ali presente no horizonte A. Porém aqui, ó, o predomínio é do que? O material do horizonte A. O AC é um horizonte subsuperficial
com predomínio de características do horizonte A e algumas características do horizonte C. Aqui no caso, você vai ter ausência do horizonte B, que já é clássico aí de neossolos, tá? Essa característica aqui. Então aqui você não vai ter o horizonte B, você vai ter o horizonte C direto, que é um horizonte característico por ter ainda rochas, parte da rocha mãe, ainda em processo de decomposição. Então você vai achar alguns fragmentos de rocha maior, tá? E vai estar mesclado no meio do horizonte A. E não teremos a presença do horizonte B, então. O EA ou EB, dependendo a situação, é um horizonte subsuperficial com predomínio de características de horizonte e algumas características do horizonte A, ou B, dependendo da situação que a gente tem. Então vocês lembram que ontem a gente falou, o E é um horizonte eluvial, né, que já tem presença aí de eluviação, que é o que? Perda de material para onde? Perda de material para... Tá todo mundo dormindo, tá ninguém prestando atenção na minha aula. Ah, beleza. Cadê, gente? Não tem ninguém presente? Ou será que o meu som tá com problemas? Acho que o meu som está com problemas, ou não? Tô aqui, tá aqui. Vocês estão aqui, mas ninguém fala? Vocês estão com problema nos microfones? Bom, então, o E é um horizonte com presença de eluviação, que eluviação significa o quê? Que ele está perdendo material, está perdendo, pode ser argila ou algum óxido, nutrientes, está perdendo para o horizonte subjacente, que é o horizonte o quê? Abaixo, logo em seguida. Tá? Então, aqui no caso, é um horizonte eluvial que está misturado ali, bem difuso, de modo transicional, ali para o horizonte A ou horizonte B, se for o caso assim. A e barra A é a mesma situação que a gente citou lá no comecinho lá, que tem o A barra B, tal. É um horizonte mesclado também. Eles têm partes de horizonte E do horizonte A, só que essas partes você consegue ver essas manchas aí bem, não é difuso igual aqui nesse horizonte, nesse caso aqui anterior. Porém, o que? O predomínio aqui é de material do horizonte E. E o E barra BT, que é a presença de lamelas espessas de BT, que o BT é bitextural, que aqui o textural quer dizer o que? Maior presença de argila dentro do horizonte E. Então aqui você tem fragmentos de horizonte BT, que é o horizonte com maior saturação de argila, no meio do horizonte E. Quando temos BA ou BE, que é um horizonte subsuperficial com predomínio de características de horizonte B e algumas características do horizonte A ou E. B barra A, horizonte mesclado com partes de horizonte B e de horizonte A, porém com predomínio do horizonte B. Aqui, ó, gente, vocês podem ver que sempre quando tem aqui, ó, B barra A ou A barra B, quando você tem aqui A barra B, o inverso desse daqui, vai ser horizonte mesclado com parte de horizonte B e horizonte A, porém o predomínio do material do horizonte B. Se fosse A barra B, seria horizonte mesclado com partes de horizonte A e de horizonte B, porém o predomínio sempre do horizonte que está aqui, ó, que você da nomenclatura você colocou aqui B barra A, então vai ser o predomínio do B. A barra B
vai ser o predomínio maior de partes de horizonte A. Passamos então para a segunda camada, o horizonte B. É um horizonte subsuperficial de acumulação de argila, ferro, alumínio, silício e humus. Espera aí que alguém pediu para entrar. Então, ferro, alumínio, silício e humus. Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio ou de perda de carbonato de cálcio ou de acumulação de sesquióxidos ou com bom desenvolvimento estrutural. Então, já é um horizonte mais desenvolvido já. BC, horizonte subsuperficial com predomínio de características de horizonte B e algumas características do horizonte C, que é o horizonte que vem logo abaixo. B/C, assim como tínhamos lá no horizonte A/B, B/A, temos aqui também, só que de transição para o C, que é um horizonte mesclado com partes de horizonte B e de horizonte C, porém com predomínio sempre do horizonte, né, que está aqui, ó, predomínio de material de B. Se fosse C/B, seria predomínio de material de horizonte B, horizonte C. CB ou CA, no caso de termos um solo com ausência de horizonte B. Horizonte subsuperficial com predomínio de características de horizonte C e de algumas características de horizonte B ou de horizonte A. C/B, horizonte mesclado com partes de horizonte C e de horizonte B ou A, porém predomínio materiais do horizonte C. E passamos para o horizonte C, que é um horizonte ou camada mineral de material inconsolidado sob o solo, relativamente pouco afetado por processos pedogenéticos, a partir do qual o solo pode ou não ter se formado, sem ou com pouca expressão de propriedades identificadoras de qualquer outro horizonte principal. Então, aqui já temos um horizonte já com intemperismo menos acentuado. É um horizonte que ainda está em processo, sofrendo processos pedogenéticos ainda, e está virando, podendo virar ou não solo. Tá? E o F? O que é essa bexiga desse F que apareceu? Horizonte ou camada de material mineral consolidada sobre A, E ou B, rico em ferro ou alumínio e pobre em matéria orgânica, proveniente do endurecimento irreversível da plintita, ou originado de formas de concentração possivelmente não derivadas de plintita, inclusive promovidas por translocação lateral de ferro ou alumínio. Não é comum de acontecer. Não é uma coisa que a gente vê com frequência. E o R? Que o R é quando você chega na camada mineral de material consolidado. Você chegou no R, você cavucou para dedéu, que constitui substrato rochoso contínuo, ou praticamente contínuo, a não ser pelas poucas estreitas fendas que pode apresentar. Então, se você chegou no R, você vai bater o enxadão vai fazer tim! Bateu na pedra, pedra bruta. E você cavucou pra caramba também. Pode ser que não. Pode ser que não tenha cavucado muito. Por que pode ser que não tenha cavucado muito? Quem pode me dizer? Uma situação que talvez eu não cavuquei muito e já cheguei lá no R. Situação de relevo montanhoso, por exemplo? Sim, uma situação que tenha relevo, mas aí o que? Pode ser o que? Um lugar que é predominante de neossolo. Porque neossolo você tem A, C e R. Você já começou a cavucar. A hora que você está cavucando no A, você já tem uns pedriscos lá pro meio já. Você já tem uns pedriscos. Aí você vai cavucando no C, vira e mexe ali, você acha um pedação, uma lajota de pedra lá. Aí você cavuca um pouquinho, daqui a pouco você está na pedra.
E é solo raso, é solo bem raso, você não consegue cavucar muito. Atributos diagnósticos químicos. Então, agora vamos entrar nos atributos diagnósticos, tá? Potencial hidrogeniônico, pH. O pH ele é um atributo diagnóstico para a gente. O carbono orgânico também é um atributo diagnóstico também para a gente. A matéria orgânica, já que a matéria orgânica está relacionada aí com o carbono orgânico, que através do carbono orgânico eu chego na quantidade da matéria orgânica, né? Tem um fator de multiplicação lá, que você multiplica o carbono orgânico, se eu não me engano é por 1,724, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo de cabeça agora qual que é a multiplicação que você faz no carbono orgânico, que você acha a sua matéria orgânica. É isso mesmo, ó, 1,724, acertei. Ei, tô bom de cabeça ainda, ó. Não fiquei louco ainda. Você pega a matéria orgânica, ela é o que? O carbono orgânico vezes 1,724. Aí você achou a quantidade de matéria orgânica. Admitindo que o carbono orgânico ele participa com 58% da composição da matéria orgânica solúvel, que é o MOS. Os macronutrientes, NPK, o cálcio, magnésio e o enxofre também são atributos diagnósticos químicos. Os micronutrientes, ferro, zinco, cobre e manganês. O silício e o alumínio também são atributos diagnósticos químicos. Então, o potencial hidrogeniônico. Tá repetido, gente. Perdão. Aqui. Atributos diagnósticos, então. Explicação pedológica. Vamos lá. Material orgânico. O teor do carbono orgânico, quando o teor do carbono orgânico ele é maior do que 80 gramas por quilo, avaliado aí na fração de terra fina seca ao ar, conforme o método adotado pela Embrapa Solos. O material mineral. O material do solo é considerado mineral quando não satisfazer os requisitos de material orgânico, tá? Então, se eu tiver essa situação aqui, mais que 80 gramas por quilo, eu tenho um solo com predominância de material orgânico. Se não atendeu aqui, é material mineral. Atividade da fração argila, que é o que? Refere-se a CTC. Uma atividade alta da argila corresponde a um valor igual ou superior a 27 centimol de carga por quilo de argila. Então, eu vou falar que um solo tem a CTC alta quando eu tenho o que? 27 centimol de carga por quilo de CTC. Aí eu falo que ele é CTC alta. Se não, ele é CTC baixa. Saturação por bases. Refere-se o que? A proporção, que é a taxa percentual, que o V% é o que? É 100 vezes o meu enxofre dividido por CTC, que é cátions básicos trocáveis em relação à capacidade de troca determinada a pH 7. A expressão alta saturação por base ou é um solo eutrófico refere-se à saturação por base igual ou superior, eu falei 65, gente, ó, 50%, acima de 50% já é eutrófico, e baixa saturação de solos com valores inferior a 50%, que é distrófico. Eu confundi aqui, ó, que utiliza-se o V% maior ou igual a 65 quando eu tenho chernossolo. Então eu estava falando aquela hora de chernossolo, que é solo com A chernozêmico, que na verdade o chernossolo ele é um atributo que a gente encaixa ele na classe chernossolo quando eu tenho um V% de 65. Aí no meu horizonte A, isso no horizonte A. Então aí eu tenho A chernozêmico, eu encaixo ele em chernossolo. Mas não quer dizer, não pense vocês, que a hora que você pegar uma análise do solo, pegou lá a análise do solo. Peguei lá, olhei, CTC, 65%. Ah, é chernossolo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim.
é só um solo que ele é eutrófico, né? Então ele pode ser não necessariamente um chernossolo. Tem outras características que a gente tem que encaixar para ele ser um chernossolo. Aqui eu falei enxofre, gente, não é enxofre, tá? É soma de bases. Que o V% ele é 100 vezes a soma de bases dividido pela CTC. Caráter ácrico. O que é caráter ácrico? Refere-se à soma de bases trocáveis, que é o cálcio, magnésio, potássio e o sódio, mais o alumínio extraível por cloreto de cálcio, em quantidade igual ou inferior a 1 centimol de carga por quilo. pH em cloreto de cálcio igual ou superior a 5, ou a variação do pH positivo ou nulo, que esse pH, esse delta pH aqui, que é a variação do pH, vai ser o pH em cloreto de cálcio menos o pH em água. Tá? Então, para mim, quando eu tenho um caráter ácrico no horizonte, ele tem que atender alguma dessas características aqui, ó. Tá? Eu vou ter que pegar a minha soma de bases mais o meu alumínio extraível em quantidade, e tem que dar 1,5 centimol de carga por quilo. Ou o meu pH, o meu delta pH tem que dar positivo ou nulo. Tá? Aí eu vou ter um caráter ácrico. Gente, se alguém se perder, não entender, professor, fala de novo. Fala aí, ó, dá um grito aí, tá? Que aí eu espinico de novo. Caráter alumínico é a condição em que o solo se encontra dessaturado e apresenta teor de alumínio extraível maior do que 4 centimol de carga por quilo de solo, além de apresentar a saturação de alumínio maior do que 50% e ou saturação por bases menor que 50%. Tá? Então, ó, para você ter caráter alumínico, ó, tem que atender todos isso daqui. Tem que dar o teor de alumínio extraível, lá na tua análise, tem que dar mais de 4 centimol de carga por quilo de solo, além de apresentar o que? Saturação por alumínio mais de 50% e ou saturação por bases menor que 50%. Então a saturação por bases tuas, ela pode ser menor que 50% e você ter o alumínio extraível. Tá? Tem que encaixar em tudo. Caráter carbonático. Presença de 150 gramas por quilo de solo ou mais de carbonato de cálcio, desde que não satisfaça os requisitos estabelecidos para horizonte cálcico. Caráter hipocarbonático é a presença de carbonato de cálcio equivalente sob qualquer forma de segregação, inclusive nódulos e ou concreções, igual ou superior a 50 gramas por quilo de solo e inferior a 150 gramas por quilo. Essa propriedade discrimina solos sem caráter carbonático, mas que possuem carbonato de cálcio em algum horizonte. Caráter eútrico é usado para distinguir solos que apresentam pH em água maior que 5,7, conjugado com o valor da soma de bases maior do que 2. Caráter sálico são a presença de sais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio ou gesso, em quantidades tóxicas, a maioria das culturas, indica por condutividade elétrica no extrato da saturação maior do que 7 dense... esqueci como é que fala isso aí. Dense por metro. Densimetro, uma coisa assim. Caráter salino. Presença de sais solúveis, sais mais solúveis em água fria do que o sulfato de cálcio, do que o gesso, em quantidade que interfere no desenvolvimento da maioria das culturas,
indicada por condutividade elétrica no extrato de saturação, que está entre 4 e 7. E o sódico é usado para distinguir horizontes ou camadas em que apresentem saturação por sódio maior ou igual a 15% em alguma parte da seção de controle que defina a classe. E o solódico é horizontes ou camadas que apresentam saturação por sódio variando de 6 a 15% em alguma parte da seção de controle que defina a classe. Então aqui estão todos os atributos diagnósticos químicos. Por isso que, para fazer classificação de solos, é obrigatório que você tenha alguma análise química do solo. Tá? E tem aqui ainda os materiais sulfídricos, que são materiais que contêm compostos de enxofre oxidáveis, que ocorrem em solos de natureza mineral ou orgânica, localizados em áreas encharcadas, com valor de pH maior do que 3,5. E óxidos de ferro são solos com baixo teor de óxido de ferro, que são hipoférricos, solos com médio teor de óxido de ferro, que aí tem ali a variação entre 80 e 180 gramas por quilo, e alto teor de óxido de ferro, que são teores vai de 180 a 360 gramas. O termo férrico é aplicado também na classe dos nitossolos, que apresentam teores de óxido de ferro entre 150 e 360, e solos com muito alto teor de ferro, que é mais do que 360 gramas por quilo de solo, que é o perférrico. Tá? Então aqui, ó, olha lá como que você vai classificar um solo eutrófico. Solo eutrófico é aquele com V% maior do que 150. Maior do que 50%. E a soma de bases também tem que ser maior do que 1,5. Aí é um solo eutrófico. Quando é um solo distrófico, ele tem V% menor que 50, e a saturação por alumínio também é menor do que 50. O distrófico, ainda no distrófico aqui, ó, também, ó lá, quando você tem soma de bases, está entre 30 e 50, soma de bases menor que 1,2 e a saturação por alumínio é menor do que 50. Solo mesoálico, você tem aqui o alumínio, a saturação por alumínio entre 15 e 50. O alumínio seu é maior do que 0,4. Solo álico é maior do que 50% a saturação por alumínio. E o seu alumínio é de 0,5 a 4 centimol de carga. E o alumínico, maior ou igual também a 50% a saturação por alumínio. E o alumínio é maior do que 4. E a CTC menor que 20. Tá? Para ser ácrico também é necessário que o pH em cloreto de cálcio seja maior do que 5. Ou no ΔPH positivo. Que o ΔPH é o pH em cloreto menos o pH em água. Cálculos Professor, Oi. na tabela anterior, o que é o RC? Centimol por quilo. O RC é... rapaz. Eu marquei isso daí na aula. Na aula não, no meu material que eu preparei. Me fugiu da cabeça agora. RC... Nossa, é tanta sigla, caramba. Eu vou olhar no material que eu fiz, que tá no meu caderno, que eu fui escrevendo. Eu vou olhar lá e vou mandar pra vocês no grupo lá do WhatsApp. Que me fugiu da cabeça agora. Beleza. Bom, os cálculos analíticos. Vamos lá, a gente tem que saber como é que faz as continhas também. A soma de bases. Soma de bases é só você pegar o que está na análise de solo, e lá o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio, somar tudo. Soma tudo, pronto, você tem a sua soma de bases. A CTC. CTC, soma de bases mais o alumínio, o hidrogênio mais o alumínio. Você tem a sua CTC. Tá? A CTC também, em muitas análises, você pode encontrar ela só como tesão. É só um tesão, assim, é CTC.
A saturação por bases, como eu disse lá, é a sua soma de bases vezes o 100 dividido pela CTC. Saturação por alumínio é o alumínio vezes 100 dividido pela CTC. Agora vamos ver os horizontes diagnósticos, tá? Horizontes diagnósticos. O A chernozêmico, para satisfazer o horizonte A chernozêmico, é um horizonte mineral superficial, relativamente espesso, de cor escura, com alta saturação por bases, tá? E o carbono orgânico dele é maior do que 6 gramas de 6 gramas por quilo de solo, tá? Então aqui o alta saturação, lembra que eu falei lá no começo, ó, é mais que 65. Tem que ser maior que 65%. O A proeminente tem características comparáveis ao A do A chernozêmico, no que se refere à cor, no teor do carbono, na consistência, na estrutura, espessura, tal. Diferindo essencialmente que ele apresenta um V% menor que 65%. Que aqui tem que ser maior que 65%. A úmico, horizonte mineral superficial com valor e croma iguais ou inferiores a 4 e o V% menor que 65% e alto teor de carbono orgânico também. Antrópico, horizonte formado ou modificado pelo homem, pelo uso prolongado, seja como lugar de residência, descarte ou de cultivo, no qual haja sinais de adição de material orgânico de variada natureza, que vem de diversos lugares, em mistura ou não com o material mineral do solo, cujas evidências possam ser comprovadas pela presença de artefatos cerâmicos, ossos, conchas ou vestígios de ação do fogo, carvão e cinzas. A espessura dele é maior que 20 centímetros e o fósforo extraível pela solução de Melick é maior do que 30 mg por quilo de solo. Tá? Esse aqui é um pouco complicado, porque no estado de São Paulo é difícil o laboratório que faz o fósforo por Melick. Geralmente é resina. A maioria dos laboratórios aqui no estado de São Paulo trabalha com extração de fósforo por resina. Inclusive o boletim 100 para fazer recomendação de fósforo, o fósforo lá é extração por resina, que todas as recomendações do livro. Então aqui é difícil você achar um laboratório que trabalha com isso. Alguns têm, mas é mais complicado. O A moderado é um horizonte que difere dos horizontes A chernozêmico, proeminente e úmico, pela espessura ou cor, do A fraco pelo conteúdo de carbono orgânico e pela estrutura, não apresentando ainda os requisitos para que seja caracterizado como horizonte ístico ou antrópico. Então é um diferentão. Ele é um diferentão aqui. Ele é um que não vai se encaixando em nenhum dos outros ali, nenhum dos outros que passou até agora. O A fraco, que é o que foi citado ali agora nesse horizonte A moderado ali. O A fraco é um horizonte mineral fracamente desenvolvido, seja pelo reduzido teor de colóides, minerais orgânicos, e seja por condições externas de clima e vegetação, como as que ocorrem na zona semiárida, com vegetação de caatinga e hiperxerófila. Estrutura em grão simples, maciça e com grau fraco de desenvolvimento. E o teor de carbono orgânico é inferior a 6. A espessura dele é menor do que 5 centímetros, não importando as condições de cor, estrutura e conteúdo de carbono orgânico. Então é um horizonte bem estreito, bem estreito. Tá ali, o máximo ali, ó, menor que 5 centímetros. Então bem estreitinho, é bem fácil de ser identificado. É um tipo de horizonte, o aístico, de coloração preta, cinzenta e muito escura ou brunada, em que predominam as características relacionadas ao ao elevado de teor de matéria orgânica. A espessura dele
é maior do que 20 centímetros. A espessura dele maior que 40 centímetros quando 75% ou mais do volume do horizonte for constituído de tecido vegetal. Então, quando você tem mais de 75% do horizonte com material vegetal, ele pode ser aceito que mais de 40 centímetros. Quando você tem espessura maior do que 10 centímetros, quando o sobrejacente a um contato lítico ou lítico fragmentário, no caso que ele já estiver encostando na rocha. E o camada constituída por 90% ou mais em volume de material mineral com um diâmetro maior de 2 milímetros, que é cascalho, calhau ou matacão. Então você tem que pegar o horizonte, gente, e ir olhando. Pega lá e vai olhando, vai vendo. Ah, dá, isso aqui encaixa? Não, não encaixa. Não encaixa nisso, não encaixa nisso. Ah, isso aqui, eu acho que é aístico, vamos ver. Ah, tem essa condição aqui, tem essa condição aqui e tem essa outra condição aqui. Então você tem que ir vendo onde que vai encaixando. Horizonte B, agora, são os horizontes, agora nós estávamos no superficiais, ó, horizontes diagnósticos superficiais. Agora nós vamos para os subsuperficiais, ou seja, passamos para o B. Tá? Quando temos horizonte B-textural, é uma textura média, argilosa ou muito argilosa, com um grande aumento de argila em relação aos horizontes A. A cerosidade é presente nas diferentes faces dos agregados da maioria dos B-textural. A espessura dele é maior do que 15 centímetros, quando o A mais o B com mais de 1,5 m, ou quando a textura é arenosa nos horizontes A, ou no caso, se houver um horizonte E acima deles. Tá? Então aqui, ó, você pode ver que o B textural geralmente é o que? É solo profundo quando você tem B textural. Aqui, ó, mais de 1,5 m. Se você juntar o A mais o B, ele tem, quando você juntar o A mais o B com 1,5 m, esse horizonte B textural, obrigatoriamente, ele deve ter mais de 15 centímetros. Quando você tem um B latossólico, é um solo de textura, um horizonte de textura média, argilosa ou muito argilosa, com um discreto aumento de argila em profundidade. A espessura mínima de 50 centímetros, então, ó, aqui você já tem uma espessura não tão... É uma espessura maior? Sim, é uma espessura maior. Mas aqui você tem mais de meio metro de horizonte. A cerosidade ausente, aqui temos cerosidade. Então, cerosidade ausente, ou se existe, é em pouca quantidade e com grau fraco de nitidez. A transição nos subhorizontes ela é gradual ou difusa e a cor dele é homogênea. Clássico já está falando, né, gente? Horizonte B latossólico é latossolo, não tem nem o que discutir. Você pega os horizontes transição gradual, difusa e cor homogênea. Então, clássico de latossolo. B incipiente é um horizonte que sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de unidades estruturais e no qual mais da metade do volume de todos os subhorizontes não deve constituir a estrutura da rocha original. A espessura dele tem que ser maior do que 10 centímetros e apresentar textura franco-arenosa ou mais fina, semelhante ao B latossólico, porém menor do que 50 centímetros de espessura. Tá vendo, gente? Por isso que é importante aquele triângulo textural que eu passei para vocês lá na aula, numa das aulas lá. Por isso que ele é importante, ó, porque muitos atributos diagnósticos que a gente tem, muitos de horizontes superficiais e subsuperficiais, fala na textura do solo. Franco-arenosa, arenosa, argilosa, muito argilosa. Então, por isso que você tem que saber utilizar aquele triângulo.
Você vai pegar a análise do solo, granulométrica, e você vai pegar e classificar a textura do seu solo, do seu horizonte ali. Ah, professor, mas aí eu tenho que fazer análise do horizonte A, do horizonte B. Sim, tem que fazer. Você tem que fazer análise do horizonte A, do horizonte B, para você saber onde que você vai encaixar os seus horizontes. O que é esses horizontes? Você tem que saber. E é uma coisa que eu passei para a turma ontem de fertilidade do solo, que agora entrei com eles na parte de fazer coleta de solo, como é que faz uma coleta de solo corretamente. E nas próximas aulas a gente vai estar vendo interpretação, como é que interpreta a análise do solo. O custo da análise do solo é muito barato. É muito barato fazer uma análise de solo. Com a economia que ela vai te dar, que você vai poder fazer uma recomendação certa de calcário, uma recomendação certa de adubo, o que você pode economizar utilizando, fazendo certo a análise, é insignificante perto do valor dela. Então é uma coisa barata. Compensa fazer hoje. Quem não trabalha com análise de solo hoje está ficando para trás. O horizonte benítico. O que é um horizonte benítico? É um horizonte de textura argilosa ou muito argilosa, sem incremento de argila do horizonte superficial. Então ele é argiloso por inteiro. Ele não é que ele pegou a argila do horizonte de cima, que aí no caso, quando acontece isso, é horizonte bitextural, quando pega a argila do de cima, né? Que o de cima está vindo arenoso, a argila sofreu eluviação e foi para o horizonte B. Aí é bitextural. Sem incremento de argila do horizonte superficial para o subsuperficial, ou com pequeno incremento, uma coisinha de nada. Traduzido em relação textural, BA, sempre igual ou inferior a 1,5. Então, ó, se você pegar o teor de argila do B e dividir pelo teor de argila do A, no caso aqui, ó, tem que dar inferior a 1,5. A relação entre os dois. E a espessura dele é maior que 30 centímetros, a não ser que o solo apresente contato com com a rocha ou fragmentos dela nos primeiros 50 centímetros a partir da superfície, quando deve ter 15 centímetros ou mais de espessura. Bispódico. Eu vou só acabar aqui, gente, os subsuperficiais. Aí a gente para por hoje e a gente retoma na próxima aula, porque essa aula aqui é bem comprida. O bispódico é um horizonte com espessura mínima de 2,5 cm e apresenta acumulação iluvial de matéria orgânica umificada. Então, recebeu matéria orgânica do horizonte A, é acumulação iluvial, combinada com o alumínio, podendo ou não conter ferro. O alumínio está sempre presente nos horizontes espódicos e deve ser essencial à sua formação. A cimentação por matéria orgânica e alumínio, com ou sem ferro, em 50% ou mais do horizonte, e consistência firme ou muito firme nas partes cimentadas. Tá? Então é um horizonte com acumulação de matéria orgânica do horizonte A, presença de alumínio, característica, e é um horizonte de consistência mais firme ou muito firme. O biplânico. Biplânico é um tipo especial de horizonte bitextural, com ou sem caráter sódico, subjacente a horizontes A ou E, apresentando mudança textural abrupta ou transição abrupta, associado à relação textural com valor dentro do especificado para o horizonte bitextural. O E álbico é um horizonte de cor clara com espessura mínima de 1 cm. Usualmente precede a um horizonte bispódico, bitextural ou biplânico. Horizonte plíntico, horizonte gley, fragipan ou uma camada impermeável que se restrinja à percolação de água. Horizonte plíntico. Características pela presença de plintita em igual quantidade
ou superior a 15% por volume, e espessura de pelo menos 15 centímetros. É um horizonte B e ou C que apresenta um arranjo de cores vermelhas e acinzentadas ou brancas, com ou sem cores amarelas ou brunadas. A textura é franco-arenosa ou mais fina e forma-se em terrenos com lençol freático alto, ou que pelo menos apresenta restrição temporária à percolação de água. Então, o horizonte característico aí onde tem lugar com muita água, é presença de lugar encharcado, geralmente perto de brejo ou perto de mina, ou lugar que alaga e depois de um tempo seca. Então aqui, ó, com restrição temporária à percolação de água. Então é onde alaga eventualmente corre alagamento. Horizonte concrecionário. Apresentar no mínimo 30 cm de espessura, constituído de 50% ou mais por volume, de material grosseiro, com predomínio de petroplintita, do tipo nódulos ou concreções de ferro de alumínio, uma matriz terrosa, de textura variada, com matriz de material mais grosseiro. É identificado como qualquer um dos horizontes, AC, EC, BC ou CC. Esse Czinho aqui quer dizer que é concrecionário. É constituído por petroplintita, o litoplíntico, contínua ou praticamente contínua. Esse horizonte pode englobar uma seção do perfil muito fraturada, mas em que existe predomínio de blocos de petroplintita com tamanho mínimo de 20 centímetros, ou com poucas fendas, que são separadas uma das outras, por 10 centímetros ou mais. Para ser diagnosticado, o horizonte litoplíntico deve ter espessura de 10 centímetros ou mais, e este horizonte constitui um sério impedimento à penetração de raízes e ao livre fluxo de água. Então, já põe aqui, ó, você pega o nome dele aqui, ó, litoplíntico. Então já pensa em contato lítico, que é um lugar com rocha, né, e a plintita. Então é uma plintita que ficou extremamente dura e virou uma camada ali naquele horizonte, virou uma camada compactada de plintita. Horizonte Gley. O horizonte Gley é um horizonte mineral superficial ou eventualmente superficial, com espessura de 15 centímetros ou mais, cores neutras e menos de 15% de plintita, até porque se ele tivesse mais, ele seria horizonte plíntico. Horizonte fortemente influenciado pelo lençol freático e por regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido em razão da saturação por água durante todo o ano. Ele pode ser um horizonte C, B, E ou A. Então o horizonte Gley ele pode aparecer aí em qualquer uma das camadas aí, tá? É um horizonte que geralmente ele é de cor acinzentada, meio já puxando para o branco, querendo ir para o cinza, querendo ir para o branco. Tem ocorrência, geralmente é em lugar com alagado, um lugar assim que a água aparece com facilidade, ou lugar que alaga e com frequência, alaga com frequência ao longo do tempo. Horizonte cálcico, ele é formado pela acumulação de carbonato de cálcio, normalmente no horizonte C, mas pode ocorrer no horizonte BA, B ou A. O horizonte cálcico apresenta espessura de 15 centímetros ou mais, é enriquecido com carbonato de cálcio secundário e contém 150 gramas por quilo ou mais de carbonato de cálcio equivalente, tendo no mínimo 50 gramas por quilo, a mais de carbonato que o horizonte ou camada subjacente. O horizonte petrocálcico. Com o enriquecimento em carbonatos, o horizonte cálcico tende progressivamente a se tornar obturado com carbonatos e cimentado, formando um horizonte contínuo, endurecido e maciço, que passa a ser reconhecido como horizonte petrocálcico.
a espessura mínima é superior a 10 centímetros, exceto no caso de horizonte laminar sobre rocha consolidada, que será considerado um horizonte petrocálcico se tiver espessura igual ou superior a 1 centímetro. Horizonte sulfúrico tem 15 centímetros ou mais de espessura e é composto de material mineral ou orgânico, cujo valor do pH medido em água é de 3,5 ou menor, evidenciando a presença de ácido sulfúrico. Então, presença de ácido sulfúrico aqui, fácil de identificar também. O horizonte vértico é um horizonte que, devido à expansão e contração das argilas, apresenta feições pedológicas típicas, rachados, que são as superfícies de fricção, que são chamados de slicking sides. Para ser diagnosticado, este horizonte deve apresentar uma espessura mínima de 20 centímetros e o horizonte vértico tem precedência diagnóstica sobre os horizontes bem incipiente, benítico e gley. Fragipan. O que é o fragipan? É um horizonte endurecido quando seco, contínuo ou presente em 50% ou mais do volume de outro horizonte, normalmente de textura média. Ele pode estar subjacente a um horizonte B-espódico, B-textural ou um horizonte álbico. Tem conteúdo de matéria orgânica muito baixo. A densidade do solo é maior que a dos horizontes subjacentes e é aparente cimentado quando seco, tendo então a consistência dura, muito dura ou extremamente dura. Quando úmido, o fragipan tem uma quebradicidade de fraca a moderada. E o duripan é um horizonte mineral subsuperficial, cimentado contínuo, ou presente em 50% ou mais de volume de outro horizonte, com um grau variável de cimentação por sílica e podendo ainda conter óxido de ferro e carbonato de cálcio. Como resultado disto, os duripans variam de aparência, porém todos, quando úmidos, apresentam consistência muito firme e extremamente firme, e são sempre quebradiços, mesmo após prolongado umedecimento. Então a diferença aqui do fragipan para o duripan é que o duripan, mesmo quando úmido, ele ainda vai ser firme, ele vai ter consistência dura ainda. Bom, aí aqui a gente vai entrar na base e nos critérios para a gente jogar o solo na primeira ordem lá da hierarquia, né? Para classificar ele dentro de argissolo, dentro de chernossolo, dentro de cambissolo, tá? E então aqui eu não vou entrar nesse daqui ainda, eu vou deixar para a gente dar continuidade na próxima aula, que aí pelo menos a gente começa de um lugar que já não está no meio do caminho, não fica aí parado no meio do caminho. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, boa noite. Beleza. Segunda-feira não nos vemos, né? Então só na terça-feira agora. Falou, boa noite, galera. Abraço. Até mais. Valeu. Boa noite.